mais uma aula aí, tá? Do modal na gramática. Ah, ele é o deve, tá? Should, deveria, tá? De vez em quando tá traduzido como deve. E o must é o deve aí, tá? Should, deveria, e o must, deve. Qual que é a diferença? Você traduz aí do jeito que você preferir, tá? Vai aparecer nos filmes por aí um should como deve, tá? Mas é simplesmente porque na legenda tem que ser rápido e pela questão de espaço da legenda eles colocam deve, porque é menor do que deveria. É só isso, tá? E o jeito que se fala, tá? É o jeito que se fala aí, tá? Quando você fala deveria, você está opinando em algo. Agora, quando você fala deve, você está forçando a pessoa, é uma obrigação. Essa é a diferença, tá? Mas de fato, deve é um must. Então vamos lá. Ó. Eu devo trabalhar. Must I work? Você deve trabalhar. Must you work? Ele deve trabalhar. Must he work? Ela deve trabalhar. Must she work? Isso deve funcionar. Must it work? Must it work? Nós devemos trabalhar. Must we work? Vocês devem trabalhar. Must you work? Eles ou elas devem trabalhar. Must they work? Must they work? Isso mesmo que você ouviu, tá? Must. O T depois de consoante em inglês não é pronunciado, tá? Principalmente quando se junta a uma palavra como they aí, que tem um T na sequência aí. Must they. É isso mesmo. E agora na negativa. Eu não devo trabalhar. Mustn't I work? Mustn't I work? Você não deve trabalhar. No inglês não muda, ó. Mustn't you work? Mustn't you work? Ele não deve trabalhar. Mustn't he work? Mustn't he work? Ela não deve trabalhar. Mustn't she work? Mustn't she work? Isso não deve funcionar. Mustn't it work? Mustn't it work? Nós não devemos trabalhar. Mustn't we work? Mustn't we work? Vocês não devem trabalhar. Mustn't you work? Mustn't you work? Eles ou elas não devem trabalhar. Mustn't they work? Mustn't they work? Viu? O português que muda, tá? Eu devo, deve, devemos, devem, tudo must. E agora, na resposta afirmativa, tá? Como podemos ver aí, must work. Não existe aquela coisa de must to work, tá? Em modal não existe isso, tá? Vai tudo direto e nunca vai mudar. Eu devo trabalhar. I must work. Você deve trabalhar. You must work. Ele deve trabalhar. He must work. Tá? Como é afirmativa de he, she, it, também não existe aquela regra de colocar S não, tá? Em verbo modal não existe. Musts, cans, essas coisas não existe não, tá? É sempre assim, must, tá? He must work. Ela deve trabalhar. Ela deve trabalhar, tá? Desculpa a entonação. Ela deve trabalhar. She must work. Isso deve funcionar. It must work. Aí se eu não quiser ficar traduzindo isso, falando isso, pode ir direto, igual português, tá? Aliás, no português deve funcionar, mas no inglês temos que colocar o it. It must work. It must work. Nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar. We must work. Vocês devem trabalhar. You must work. Eles não devem. Eles devem, aliás, eles devem trabalhar. They must work. They must work. Eu não devo trabalhar. Na negativa aí embaixo. I mustn't work. I mustn't work. Você não deve trabalhar. You mustn't work. You mustn't work.
Ele não deve trabalhar. He mustn't work. He mustn't work. Se você pensou he doesn't must, tá errado, tá? Tá errado. Isso não existe, tá? Não existe don't must, doesn't must. Ele tem a própria negativa, é mustn't. He mustn't work. Ela não deve trabalhar. She mustn't work. Isso não deve funcionar. It mustn't work. Nós não devemos trabalhar. We mustn't work. Ela não deve trabalhar. Repetiu aí. She mustn't work. Vocês não devem trabalhar. You mustn't work. You mustn't work. Eles não devem trabalhar. They mustn't work. They mustn't work. Eu vou deixar com um erro assim, tá? Porque é importante para mim que já tenho uma prática, eu cometo erro. Agora imagine para você que talvez esteja iniciando. É normal, tá? O erro faz parte. Tá? Não existe perfeição, ainda mais quando vai falar. Tá? Isso é comum em todas as línguas. Todo mundo erra a gramática na hora da fala. É natural. E no lugar do work aí, você pega seus verbos aí de preferência e começa a treiná-los aí, trocando, obviamente, o work por esses verbos aí. Tá? E constrói seu próprio vocabulário e frases aí, tá? Em perguntas negativas, que nem é com mustn't, e vice-versa. E respostas também.